Graça e paz, irmãos. Graça e paz, igreja. Estamos acordados aí? Estamos vivos? Queridos, hoje a gente vai ter um segundo momento do nosso papo sobre esse mês. A gente está falando sobre reconstruir a nossa relação com o nosso trabalho. A gente começou na semana passada e eu já avisei, para toda a comunidade que, diferente de outras séries em que a gente fala sobre alguma coisa que a gente faz, nessa série a gente propõe algumas coisas que a gente poderia deixar de fazer, Então a gente está trabalhando nesse mês com 3 verbos, que são desconectar, descansar e descolar. Todos os verbos começam com des, mas eu acho que eles traduzem bem a ideia do que a gente está conversando aqui. E hoje a gente vai conversar baseado no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Quando nós lemos assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, vamos ler todos juntos? Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus querido, como é maravilhoso a gente ser transportado pelo poder do Teu Espírito, que ilumina as Sagradas Escrituras diante do nosso coração, até aquela noite na qual os discípulos puderam ver, Jesus, a Tua glória manifesta com tanto poder, a Tua majestade. Naquele dia talvez eles tenham intuído, Jesus, que o Senhor, tão humano, tão humilde, tinha sim nas mãos poder sobre a criação, e uma coroa estava sobre os seus ombros. Então, Jesus, nesse mesmo Espírito, nós oramos pedindo para que o Senhor também possa se revelar a nós hoje, que por meio desse momento aqui no qual nós prestamos atenção à Tua Palavra, e somente a Tua Palavra, o Teu Espírito possa encontrar dentro de nós um espaço para poder falar, para poder nos orientar, para poder mostrar a Tua vontade. Nós oramos assim, nós oramos no Seu nome, não da boca para fora, nós oramos no Seu nome, Jesus. Amém. Amém. Nós sabemos que nós cristãos, nós não descartamos totalmente a ideia do sábado. Nós não guardamos o sábado nos moldes judaicos, como o povo lá do tempo de Jesus o faria, mas nós cristãos sim temos uma compreensão e uma apropriação do sábado nesse dia de descanso. A gente sabe que uma vez na semana é importante a gente parar a nossa rotina louca de trabalho, frenética, dar um break para poder estar com a família, estar em casa, relaxar um pouco, curtir um hobby, buscar ao Senhor e também buscar a presença do Espírito Santo na nossa vida. Mas o fato é que não é isso que a gente tem experimentado, ou essa não é a experiência da maioria de nós. Se você é como eu, e se você tem tido dias de folga como eu, você sabe que mesmo nos dias em que a gente não trabalha, em que a gente não vai para o trabalho, em que a gente não está lá no trabalho, nós continuamos agitados, acelerados, estressados,
preocupados, extremamente preocupados, e o trabalho está tão presente na nossa mente, na nossa imaginação e nas nossas preocupações no dia de folga, como em qualquer outro dia da semana. A gente sabe que a gente pode até tentar normatizar isso daí, dizer, não, é assim mesmo, é a vida corrida da cidade grande, é essa loucura do século XXI, a tecnologia. A gente até tenta dizer que isso é normal, mas a gente lá no fundo sabe que não é. A gente sabe que estar num dia no qual nós não trabalhamos, mas que nós continuamos conectados ao nosso trabalho, é muito ruim. É muito ruim para as nossas relações, é muito ruim para a nossa mente, é muito ruim para o nosso corpo, mas, sobretudo, é muito ruim quando nós não conseguimos experimentar descanso interior. A gente pode dizer que o descanso existe na nossa vida de duas maneiras: um descanso interior e um descanso exterior. A falta de descanso interior pode ser o sintoma de que algo mais sério está em operação. Quando a gente entra no Evangelho de Lucas, a gente descobre que esse é o evangelho mais acelerado, ele tem uma narrativa bem rápida, incessante, intensa, e a gente descobre logo nos primeiros versículos o sentido dessa história que Marcos vai nos contar. Ele abre o seu evangelho dizendo assim: princípio do evangelho da boa notícia de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É assim que ele abre o seu evangelho. Olha, eu vou contar para vocês a história de Jesus Cristo, aquele que é o Filho de Deus. Ele avança rapidamente dizendo que João Batista apontou para Jesus como sendo o Messias, que Jesus foi para o deserto, foi tentado, voltou e publicou o seu ministério. E aí, então, logo no início do seu ministério, Jesus começou a fazer aquilo que todos nós sabemos que ele fez, foi o coração do seu ministério. Ele começou a fazer discípulos. Marcos está contando para a gente uma história num dia que Jesus estava ensinando uma multidão ali ao redor do lago Genezaré. O lago Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia, era uma massa de água, digamos assim, gigantesca no meio do semiárido da Palestina. Em alguns pontos ele chegava até 17 quilômetros de um ponto ao outro, o que era uma quantidade de água enorme para o povo daquela região. Então diz que Jesus estava numa beira do lago e Jesus falou, vamos para o outro lado. A gente não sabe exatamente porquê, mas provavelmente para encontrar descanso do trabalho ali, da pregação das multidões, Jesus falou assim: vamos para o outro lado. Rapaz, o que acontece na sequência desse texto aí é uma coisa muito bizarra. Por quê? Porque Jesus ele dá o comando, ele está em um barco, e nós somos informados que os discípulos estão com ele no barco, e também tem outras pessoas vindo atrás no outro barco, mas enquanto eles estão atravessando o lago, a noite cai sobre eles. Quando a noite cai, o lago de Genezaré revelou a sua faceta mais temperamental. Por quê? Porque ele era um lago que estava no final de uma longa cadeia de montanhas. Então os ventos que vinham do oeste eram canalizados por esse longo desfiladeiro e como num cone eles chegavam ao lago. Então o lago de Genezaré era bem conhecido pelos pescadores da região por ser um lago muito intempestivo e imprevisível. Só que o texto diz assim, primeira coisa, Jesus, logo que chegou no barco, pegou um tipo de almofada que era destinada ao capitão do barco, colocou na popa e dormiu. Ele dormiu. E eu vou te dizer uma coisa, Jesus dormiu profundamente, a ponto da agitação do mar e da tempestade ficando tão severa, tão séria, que a água começou a entrar dentro do barco. Você se lembra que a maioria, grande parte dos discípulos, qual era a profissão deles antes de serem discípulos de Jesus? Eles eram pescadores. Então aquela galera tinha vivido naquele lago a vida inteira. Pense nisso. Eles já tinham rasgado muitas tempestades, madrugada dentro, pescando, indo e voltando, e no entanto o texto diz que a tempestade era muito grande. Ele usa a palavra mega no grego, quer dizer, uma grandíssima tempestade, e que eles estavam ficando com muito medo. Então eles, apavorados, com muito medo, foram até Jesus, sacolejaram Jesus assim, jogaram um tanto d'água na cabeça dele, deram umas tapas assim nele. Jesus, acorda, Jesus. E aí Jesus meio que, olhando assim, sabe quando você acorda meio que no solavanco de madrugada? Jesus olhou tudo meio confuso,
E os discípulos perguntaram ao mestre: Mestre, você não se importa com o fato de nós morrermos? A pergunta é feita num verbo no grego que significa cuidado, significa atenção, significa zelo, significa amor. Jesus, afinal de contas, você não se importa conosco? Você não nos ama? Você não está nem aí para a gente? O fato da gente morrer aqui no meio do lago de madrugada, nada disso toca o seu coração, nada disso mexe com você. O fato é que os discípulos estavam com medo, estavam com ansiedade, estavam sob uma grande tensão, e eles não pensaram em nenhuma outra alternativa a não ser acordar Jesus, e o próprio Jesus viria dizer posteriormente, lá no versículo 40, que eles estavam dominados pelo medo. A perspectiva, a leitura de Jesus desse evento é que os discípulos haviam sido completamente dominados pelo medo. E nesse momento, o evangelista cria um contraste na nossa cabeça. De um lado, o sono descansado de Jesus. De um lado, olhe para Jesus. Ele também está no barco com os discípulos. Ele está no mesmo barco que os discípulos. E, no entanto, ele dorme tranquilamente. Dizem as más línguas até que ele roncava um pouco. Ele roncava, descansando, até de certo babando um pouquinho, mas estava lá, dormindo em paz. Do outro lado, os discípulos estavam agitados, com medo e sem descanso. A gente sabe que uma das práticas centrais da fé cristã é o descanso. E nós sabemos por quê? Porque Deus criou o mundo em quantos dias? 6 dias. E o texto diz que no 7º dia ele olhou a sua criação e então descansou. Vinod Ramachandra, que é um teólogo que eu respeito muito, ele fala que o descanso cristão é quando nós paramos para usufruir de todas as bênçãos do nosso trabalho. Assim, nós restauramos a perspectiva de quem Deus é e do que é o nosso trabalho. Mas por que é tão difícil a gente descansar? Se o trabalho é uma bênção de Deus, se até Deus trabalhou e descansou, por que é tão difícil para a gente descansar? Por que a gente fica tão ansioso? Por que a gente fica tão preocupado? Por que a gente fica tão envolvido e pensando no trabalho, mesmo nos dias de folga? Talvez nós ficamos preocupados porque o nosso trabalho está enlaçado com várias áreas importantes da nossa vida. Por exemplo, o nosso dinheiro, o quanto de dinheiro a gente ganha a partir do nosso trabalho. Com esse dinheiro nós sustentamos a casa, nós pagamos o aluguel, nós pagamos a escola das crianças, nós pagamos comida, nós fazemos compras de vestuário, a gente paga a escola, a gente paga a creche. Então a gente começa a pensar em como o trabalho é central para a nossa vida. E como, se o trabalho não der certo, todas essas áreas vão ser afetadas, então a gente se preocupa. A gente se preocupa porque o trabalho está enlaçado com várias outras áreas. Ninguém explica melhor o sentido da palavra preocupar do que o Eugene Peterson. Ele fala assim: o que é preocupar? É ocupar-se antes. É como se você tivesse, por exemplo, que lidar com uma prova daqui a 10 dias. E aí você vem se preocupando e angustiando e sofrendo aquela prova. Às vezes a gente se preocupa por coisas que vão acontecer, mas muitas vezes nós nos preocupamos por coisas que talvez nunca aconteçam. E é justamente aí que mora o perigo. Você já ouviu falar com certeza que algumas crianças, quando chegam ali na fase dos 6, 7 anos, durante algum tempo elas têm muito medo de escuro? É muito comum. Muitos pais dormem um tempo com as crianças no quarto porque o filhinho fica lá, ele começa a ver coisas e tal, e a criança começa a entrar numa certa fobia. E aí, muitas vezes a gente fala assim: isso é coisa de criança, isso é bobagem. A criança começa a dizer que ela está vendo coisas no escuro, que está vendo coisas debaixo da cama. Mas isso é de fato um transtorno de fobia chamado de nictofobia. E a gente sempre fala assim: esse negócio de medo de escuro é coisa de criança. Eu estou aqui para dizer para você que não é. Eu tive nictofobia dos 17 aos 21 anos de idade.
E é muito engraçado, porque quando eu compartilhava isso com as pessoas riam, né? Que nem alguns estão rindo aqui agora. Falam, que isso, medo do escuro, pastor. Que isso, medo do bicho-papão e tal. Mas é muito impressionante porque assim, cara, eu já era um adulto, né? Mais ou menos, 17 anos, né? Um adulto, mais ou menos. E cara, quando apagava-se a luz, mano, você começava a ouvir coisas mesmo, porque você entra num estado de medo, e o medo fazia você ficar com mais medo e começava a ver coisas. E aí é o seguinte, teve um tempo que eu morei na fazenda do meu pai. E a fazenda era um lugar assim, que no meio da madrugada, se você começava a ter medo do escuro, você começava a ouvir água correndo longe, vaca gritando, e cachorro e tal, e aquilo ali. E quanto mais medo você tem, menos você se sente confortável para dormir. Só que aí, nesses dias todos, eu acendi um abajur e dormia pertinho do abajur e ficava tranquilo e descansado, aquela luz me dava uma paz. Um dia eu cheguei da cidade, do escritório do meu avô, eu trabalhava tirando leite de manhã, trabalhava como office boy do meu avô à tarde e tirava leite à noite. Eu cheguei do escritório e o meu pai esqueceu de pagar a conta de luz. E a luz foi cortada. E eu fui dormir num quarto com uma vela. Eu e a vela, orando, Jesus, não deixa essa vela apagar, Jesus, né? Faz ela ser uma vela pentecostal, Jesus, não deixa ela apagar. A vela foi indo, não apagou. Lá pelas 3 da madrugada, eu acordei com a vela totalmente extinta. Ela tinha se queimado toda no meio do escuro. Mano, um cara que tem nictofobia, às 3 horas da madrugada, eu pensei assim, não, cara, eu acho que eu vou na cozinha, vou pegar um isqueiro, vou fazer alguma coisa, mas aí só o percurso da cozinha, a Isabela conhece lá, a casa da minha família, é tipo 15 metros, cara. É um corredor imenso, passa por 2 copas até chegar na cozinha. Brother, eu vou te contar que naquele dia até corrente arrastando eu ouvi. Não é sério? Eu comecei a ouvir uma voz que falava comigo, aí eu comecei a repreender no nome de Jesus e tal, e o negócio não ia embora, aí de repente eu comecei a vir corrente. Por quê? Porque quando nós temos medo, nós somos tomados por um estado de ansiedade e a nossa cabeça começa a criar coisas. Quando nós temos medo, a nossa imaginação começa a criar monstros ao redor. Não adianta você falar para a criança que não tem um monstro debaixo da cama, porque isso não vem da cabeça, vem do coração. Dentro do coração dela, o medo a dominou. Não adianta você fazer uma preleção para o seu filho, não adianta. Você tem que abraçar ele, transmitir aquela segurança. Qual é o ponto? Nós não conseguimos descansar quando nós temos medo. Tente dormir com medo para você ver, você não dorme. Você dorme, você tem pesadelo, é horrível. Nós estamos sucumbindo ao medo. Porque nós estamos com medo, nós não estamos conseguindo descansar. Eu quero pegar essa verdade e colocar ela um pouco mais fundo para dizer o seguinte: nós não temos conseguido encontrar descanso interior do nosso trabalho, da nossa família, porque nós estamos sendo sempre dominados pelo medo. O medo faz com que nós ficamos assim, expostos diante do desconhecido, diante das tempestades da vida. Na juventude a gente tem medo de não entrar para a faculdade, de não encontrar uma pessoa maneira para casar, de não construir família, medo de ser rejeitado. Na vida adulta a gente tem medo da crise econômica, a gente tem medo do desemprego, medo do futuro incerto, medo de não ter dinheiro para pagar as contas, medo de não conseguir sustentar a família como deveria, medo do fracasso da profissão, medo do fracasso do trabalho, medo do fracasso do casamento. E todos esses medos não deixam a gente descansar. Como é que esse medo altera o nosso trabalho? Em primeiro lugar, nós pensamos que tudo depende de nós. E movidos pelo medo de fracassar, nós acabamos trabalhando em excesso. Em segundo lugar, mesmo quando nós estamos de folga, nós continuamos ansiosos porque estamos com medo. O medo não nos deixa descansar. Nós ficamos criando cenários na nossa cabeça, cenários na nossa imaginação. E em terceiro lugar, isso leva a um estado de fadiga.
Porque se você está trabalhando, você está no trabalho. E mesmo no dia que você está de folga, você continua com o seu coração preso ao trabalho. Então é trabalho 7/24, 7/24, sem parar nenhuma semana, sem parar nenhum dia. Quando nós não conseguimos descansar do lado de dentro, nós não conseguimos descansar do lado de fora, e nossa agenda de trabalho reflete isso. Se a gente não consegue confiar em Deus no presente e com relação ao futuro, nós não conseguimos descansar no lugar mais importante, que é o nosso coração. É por isso que para nós, às vezes, o dia de folga parece um tipo de encenação, um tipo de fingimento, porque a gente não está na atividade do trabalho, mas nós não estamos descansando em Deus profundamente, nós não estamos plenamente descansados e confortados no cuidado dEle, nós não estamos plenamente, digamos assim, relaxados na presença cuidadora de Deus. Meus irmãos, o medo nos leva a uma falta profunda de descanso. E toda vez que nós temos medo com relação ao futuro, medo com relação ao presente, medo do que será, medo do que não será, medo do que vai acontecer comigo, medo do que pode nos acontecer, toda vez que o medo domina o nosso coração, nós não conseguimos descansar em Deus, o descanso interior não chega. Jesus estava assim, acordando, né? Eu imagino que Jesus assim olhou para os discípulos, olhou para a tempestade, pegou um punhado d'água, bateu na cara, jogou o cabelão charmoso para trás, deu uma ajeitada assim, ficou de pé no barco e falou assim: mano, dá um tempo, velho, eu quero dormir, para de ventar, mar, fica quietinho, vai dormir na sua casinha. Mas que coisa, eu estou cansado, um dia de trabalho, gente, difícil, deixa o homem dormir, o homem trabalhou, pelo amor de Deus, e vocês também, o que vocês estão me acordando? O mais engraçado é que Jesus, ele fala com os elementos, e os elementos respondem, né? Ele fala para o vento, e o vento ouve e acata. Não, sim senhor, vou ficar quietinho aqui na minha. Ele fala para o mar, e o mar, não, sim senhor, pois não Jesus, eu vou ficar mais tranquilo aqui, vou voltar para minha casinha, vou ficar ali tranquilo. Os discípulos ficam apavorados, eles falam assim: que negócio é esse que aconteceu aqui agora? Jesus falou com o vento, mano, e o vento ficou tranquilo. Quando Marcos descreve esse texto, ele fala assim: depois que Jesus falou aos elementos, houve grande bonança. Grande bonança, ele usa de novo a palavra mega, de grande, enorme. Tipo assim, é como se o lago tivesse ficado um fio cristalino d'água, um espelho d'água, sob uma noite calma, pacífica, sem nenhum vento. Ou seja, uma grande tempestade tornou-se numa grande bonança. E aí Jesus fala ao coração dos discípulos, dizendo duas coisas. Em primeiro lugar, por que vocês têm tanto medo? A palavra grega que Jesus usa aqui é a palavra deilos, que quer dizer temor, medo, apreensão, uma coisa ruim na alma. A segunda coisa que Jesus diz aos discípulos é o seguinte: por que vocês ainda não têm fé? Note que Jesus usa uma palavrinha pequena, mas importante. Ele fala assim: porque vocês ainda não têm fé. A ideia que Jesus está colocando aqui é que já era tempo dos discípulos terem fé. Só que Jesus, nem o texto, nem Marcos, definem o que é ter fé. Você percebeu? Jesus não fala o que ele queria que os discípulos fizessem. Não fica claro no texto o que significa ter fé nesse contexto. O fato é que o evangelista Marcos, ele está trabalhando alguns temas teológicos no desenvolvimento do seu evangelho, e ele trabalha dois temas nessa perícope, nesse texto. Primeiro tema, a importância de seguir a Jesus diante das tempestades da vida. É importante a gente estar no mesmo barco que o mestre quando a tempestade nos açoita. É importante a gente saber passar pelo tempo de sofrimento com Jesus. E a segunda questão, é importante saber passar pelo tempo de sofrimento com fé. O evangelista não nos diz o que é fé, mas ele diz o que é falta de fé. É não confiar na presença imediata e poderosa de Jesus diante das tempestades da vida. O que é uma pessoa sem fé aos olhos de Jesus? É aquela pessoa que, quando o barco começa a ser açoitado pelas ondas, essa pessoa se deixa dominar pelo medo.
e não acredita no Jesus que está presente ali dentro do barco. Aí você fala assim, Jefferson, mas esse texto aí não tem relevância para a gente, porque Jesus estava no barco dos discípulos, cara. Os discípulos viram ele lá, ele estava dormindo, mas ele estava lá. Agora, como é que eu vou saber que Jesus está no meu barco? Como é que eu vou saber que Jesus está comigo nesse negócio de desemprego? Como é que eu vou saber que Jesus está comigo enquanto eu luto com a doença, com a crise conjugal? Como é que eu vou saber que nessa crise familiar que se instaurou lá em casa, Jesus está presente dentro do barco? Eu não consigo descansar porque eu não tenho certeza. Os discípulos tinham certeza, mas eu não consigo ter. Tudo bem, é uma retórica válida, é uma pergunta importante. A grande questão é, Deus se importa conosco? Deus se importa com você? Deus sabe pelo que você está passando lá na sua casa? Se Ele sabe, Ele se importa? Isso toca o coração dEle? É importante para Ele? Sim ou não? A atitude de Jesus de dormir no barco levantou uma suspeita no coração dos discípulos, mas nós também podemos ter essa suspeita. O evangelista João, na sua epístola, diz assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós, e nós confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo nós tenhamos confiança. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O que João está dizendo é o seguinte: se nós estamos com medo, se você tem medo do futuro, se você tem medo de faltar sustento na sua casa, se você tem medo de faltar alguma coisa importante para a sua família, se você tem medo de ficar desamparado do próprio Deus, é porque você ainda não foi aperfeiçoado no amor. Porque quando nós somos aperfeiçoados no amor, e esse amor vivendo em nós, o amor de Deus vivendo em nós, expurga e lança fora todo medo que a gente possa ter. O problema é que nós não estamos aperfeiçoados no amor. Aquele que tem medo ainda não entendeu o amor. Aquele que tem medo ainda não entendeu o amor do Mestre. A falta de descanso vem do medo, e o medo vem da falta de percepção do amor. Eu quero te dizer uma coisa: se você não viu nada do que eu preguei até aqui, eu quero que você ouça só isso. Eu quero que você pare qualquer coisa que você estiver fazendo dentro da sua cabeça agora e ouça só isso, por favor. Só isso. Jesus está no seu barco. Quando Jesus foi para a cruz do Calvário para morrer no seu lugar, Ele estava enviando uma mensagem clara para você, dizendo o seguinte: a sua vida não é só sua agora, e o seu barco não é mais só seu, ele agora é o meu barco. Eu estou assumindo o seu barco como sendo meu. Eu me fiz homem e eu fui até a cruz para colocar os meus pés no barco da sua vida. E eu vou te dizer uma coisa: eu não vou sair de lá. Mesmo que haja tempestade, mesmo que o barco seja açoitado, fique tranquilo. Qualquer coisa pela qual você passar, eu estarei ali no seu barco. E eu vou te dizer, porque eu estou no seu barco, o seu barco não vai afundar no meio do caminho. Não vai. Porque eu estou no seu barco. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando Ele se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A cruz de Cristo é Jesus assumindo o nosso lugar, assumindo o nosso pecado. É Ele dizendo assim: a sua vida agora eu vivo ela contigo. O seu barco é o meu barco, fique descansado. Então nós precisamos saber que a cruz não resolve o dilema do nosso sofrimento.
A cruz não explica por que nós passamos por algumas coisas na vida. Na cruz, Deus não nos dá uma resposta enlatada, pronta, superficial ou artificial a respeito dos conflitos que nós vivemos. Mas há uma resposta na cruz, há algo que a cruz diz claramente sobre o sofrimento. Não é porque Ele não se importa. A cruz não diz porque nós estamos passando pelo sofrimento. Mas a cruz deixa algo claro. Olha, Deus pode estar provando você, treinando você, abençoando você, quebrantando você, santificando você, qualquer coisa. Mas o fato é que o seu sofrimento nunca diz que Deus não ama você, porque Ele morreu no seu lugar na cruz do Calvário. Paulo chegou à conclusão de que nenhum crente jamais pode ser separado desse amor, dizendo assim: que diremos nós diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Nós sabemos a resposta: nada jamais poderá nos separar do amor de Cristo. Meus irmãos, nós temos que aprender a descansar no amor de Deus por nós, porque é quando nós nos tornamos aperfeiçoados no amor, que esse amor expurga do nosso coração todo medo. E quando nós deixamos de ser dominados pelo medo, guiados pelo medo, quando nós deixamos de ser cerceados pelo medo, nós podemos confiar em Jesus e descansar em Jesus, e essas são promessas importantes de Deus para nós. O que é ter fé? É descobrir que nós estamos descansados em Jesus, é descansar no Mestre. Eu quero ir por final fazendo algumas poucas aplicações. Em primeiro lugar, como é que a gente pode aplicar o que a gente conversou aqui nessa noite na prática? Em primeiro lugar, nós temos que aprender a intensificar o nosso relacionamento com Jesus. O problema é que muitas vezes nós passamos por um período aquecido, fervoroso na nossa vida espiritual, gostoso, profundo, e a gente tem aquela convicção de que Jesus está próximo de nós e se importa conosco. Mas a nossa vida espiritual vai esfriando, vai entrando numa mesmice, e a gente não faz nada a respeito disso. Chega um dia que a gente nem tem mais convicção profunda se Jesus está conosco pelo caminho ou não. Aí a gente acha que o problema é de Deus e que a culpa é de Deus. Mas, meus irmãos, o problema é que nós esfriamos espiritualmente, não fazemos nada sobre isso. Nós não precisamos mais entender o cuidado de Deus, a teologia já está aqui. Nós precisamos fazer o caminho da cabeça ao coração. Você precisa sentir que Deus está com você em todo o tempo. É isso que faz diferença. Você precisa saber disso, sim, aqui, mas se isso não desce para cá, de nada vale. Nós sabemos toda a teologia, nós comemos teologia dia e noite, e no entanto, nós empurramos pouca teologia alma adentro, nas noites de oração e de vigília. Nós buscamos pouco o Senhor e a gente tem mesmo que corrigir isso. Não adianta. No dia da tempestade, saber teologia não vai impedir de você de passar por enormes crises, se isso não estiver vivendo aqui dentro de você. Nós precisamos de uma experiência genuína com o Espírito Santo, é isso que a gente precisa. A gente precisa de uma vida de oração que não cessa, mesmo quando a vida de oração se torna às vezes seca, monótona, não importa, vá para o lugar de oração, busque o Senhor. Em segundo lugar, envolva Deus ativamente no seu trabalho. Aprenda a falar com Deus das coisas do seu trabalho. O Salmo 127 nos ensina o seguinte: se Deus não edifica a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se Deus não guardar a cidade, meus irmãos, em vão vigia a sentinela. O que o Salmo está nos ensinando? Que se a gente escolhe trabalhar fora da presença de Deus, sem envolver a Deus, sem achegar a Deus no que a gente está fazendo, o nosso trabalho é simplesmente poeira jogada ao vento. É inútil, é vão, não produz nada.
A gente tem que pedir, a gente tem que aprender, né? Em primeiro lugar, aprender a pedir direção sobre o nosso trabalho. Qual foi a última vez que você teve um problema no seu trabalho, que você foi lá para o seu escritório e falou assim: Jesus, olha, eu estou com um problema aqui tão sério, cara. Aí, Jesus, põe a mão nesse troço aqui, me ajuda aqui. Qual foi a última vez que a gente fez isso? Qual foi a última vez que a gente pediu a ajuda de Deus para o trabalho? Em terceiro lugar, não se deixe dominar pelo medo. E eu quero te dizer duas coisas aqui. Se o seu filho chegar para você e falar assim: pai, aí pai, tem um monstro lá debaixo da cama, pai. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai no vizinho que tem uma carabina 42, né? Vai pegar a carabina, vai entrar dentro de casa, vamos lá, filho, vamos, e vai dar meia dúzia de tiro debaixo da cama para matar o monstro. É isso que você vai fazer? Quando o medo é dos outros, a gente não leva a sério. Mas quando o nosso medo é nosso e é infundado também, a gente leva ele a sério. Cara, quando você começar a surtar que tudo vai dar errado, que a sua família vai passar por uma desgraça, que vai faltar comida, que vai ser um apocalipse, cara, se pergunta se não é só um pouquinho de medo. Isso não é coisa da sua cabeça. A gente tem que aprender a desconfiar do nosso medo, porque o nosso medo cria coisas que ainda não existem. Eu não estou dizendo que as correntes que eu ouvi naquela noite não foram verdadeiras, porque não é isso que eu estou dizendo, né? Vamos separar as coisas. Eu ouvi, eu estava lá, né? Em nossa cultura, tornou-se comum pensar no descanso como não fazer nada. Se você perguntar para alguém assim: o que é descansar? Ela fala assim: descansar é quando você não faz nada. Eu quero dizer que não é verdade aos olhos das Escrituras. A gente sempre pensa que descansar é não fazer nada. Mas o sábado, como Deus entregou para o povo de Israel, era uma expressão positiva de confiança, de descanso e de dependência. Quando os israelitas paravam todos os labores na sexta-feira, no pôr do sol, como é a prática do judeu, né? Quando o sol se põe na sexta-feira, para eles começa a contagem do sábado. Então, quando os judeus, na sexta-feira à tarde, eles descansavam dos seus labores para apenas retornar nas primeiras horas da madrugada de domingo, eles não estavam só deixando de fazer coisas, eles estavam fazendo alguma coisa, eles estavam afirmando a sua fé no Deus que cuida. Um comentarista do livro de Gênesis, o Bruce Waltke, diz assim: uma pessoa que se sente inclinada a trabalhar 7 dias da semana deve examinar qual Deus ele ou ela adora. Eu quero finalizar dizendo o seguinte: eu não quero que você saia desse tempo nosso aqui, da reflexão da palavra, pensando assim: pastor pregou, é legal esse negócio de descansar em Deus, é bom, deve ser massa, mas eu não consigo. Eu não consigo. É legal, se rolar tá bom, mas eu não consigo. Eu quero que você entenda qual é o ponto. O ponto é, quando nós não conseguimos descansar em Deus, é um sinal de que o nosso coração não está em Deus. É isso. Se nós não estamos conseguindo descansar em Deus, é um sinal de que o nosso coração não está nele. E eu duvido que você pense que isso não é problema. Você e eu sabemos que isso é problema. Quando nós não conseguimos descansar interiormente em Deus, é um sinal de que o nosso coração não está mais nele. Eu oro com você e por você, para que o seu coração esteja nele. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nós estamos aqui, Jesus,
E nós pedimos que o Senhor reforce no nosso coração, pela presença ativa do Teu Espírito, a verdade de que o Senhor está no nosso barco. Jesus, às vezes as ondas parecem tão altas, os obstáculos parecem tão altos, o vento parece tão forte, e as águas são tão profundas e tão negras. A gente se sente totalmente perdido, a gente já remou, a gente está cansado, a gente não sabe o que fazer. Mas talvez, Jesus, quando a gente chega no fim de tudo que a gente poderia fazer, talvez o Teu Espírito nos lembre de que há coisas de fato que só o Senhor pode fazer. Jesus, nos perdoa por escolher depender de Você só quando a gente não tem mais opção. Nos perdoa, de coração a gente ora. Nos perdoa, Jesus, por passar tantas noites preocupados, Senhor Jesus, ansiosos, com medo, sem nunca olhar nos Teus olhos, sem nunca ouvir a Tua voz que me diz, que nos diz: filho amado, filha amada, você é minha. Eu sonhei com Você desde antes da fundação do mundo, antes de criar cada partícula, cada molécula. Eu pensava em Você, no Seu rosto, nos Seus jeitos. E eu imaginava também o dia em que eu Te redimiria na cruz do Calvário. Vem para mim, minha filha amada. Vem para mim, meu filho amado. Senta aqui no meu colo, descansa um pouco. Descansa os pés do caminho. Descansa os pés dos espinhos e pedras. Vem para mim. Se voltares, volte para mim, ó Israel. Uma vez nos disse ao Senhor. Pai, obrigado. A gente precisa tanto de descanso. Tanto. E o descanso que a gente precisa, a gente só pode encontrar em Você. Jesus, faz com que o Teu amor pleno, poderoso, radical, até agressivo, revelado na cruz do Calvário, lance para fora do nosso coração todo o medo, no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, traz um avivamento sobre a nossa comunidade, um avivamento de descanso, no qual haja dentro do nosso coração aquela convicção de que o Senhor está no barco e nada pode mudar isso, Jesus, absolutamente nada. Nos ajuda, que a gente possa sair hoje do nosso encontro comunitário, não apenas sabendo, mas sentindo, convicto aqui dentro. Nos dá essa graça. Nós oramos, Senhor, nós oramos no Teu nome. No Teu nome nós oramos. Amém.